Quando fecho os olhos e lembro daquela época, sinto duas coisas: vergonha de mim mesma e um frio na espinha que nunca vai embora. Eu tinha 18 anos. Era 2017. Segundo semestre da faculdade. Ainda morava com meus pais e queria provar ao mundo que já era adulta. Talvez por insegurança, talvez por orgulho, eu buscava tomar minhas próprias decisões. E foi por isso que, quando conheci o Roberto, de 45 anos, ignorei todos os alertas. Ele era cliente frequente da livraria onde eu trabalhava meio período. Alto, cabelos já grisalhos nas laterais, olhar intenso. Falava baixo, sempre educado. E eu, tão jovem e carente de validação, me sentia especial com a atenção dele. Você é diferente das garotas da sua idade, dizia. Eu acreditava. Quando meus pais descobriram, o clima em casa virou guerra. Minha mãe chorava, meu pai gritava. Ele podia ser seu tio, meu pai esbravejava. Eu respondia que eles não entendiam nada de mim. Segui com ele contra tudo. No começo parecia um conto de fadas. Ele me buscava na faculdade e me levava a restaurantes caros. Abria a porta do carro, puxava a cadeira. Eu me sentia protegida, desejada. Mas logo, a proteção virou sufoco. Ele queria saber onde eu estava a cada minuto. Se eu demorava a responder, vinha uma enxurrada de ligações. Uma vez, apareceu na porta da minha sala de aula sem avisar. Queria te surpreender, disse, sorrindo. Outra vez ficou horas parado na livraria, apenas me observando. No início eu interpretava como cuidado, depois medo. Quando reclamei, ele respondeu com calma. Calma demais. Eu só quero garantir que você está bem. Eu sei como os meninos da sua idade pensam. Era sempre assim. Palavras doces, mas com um peso que não admitia discussão. Eu cedia para evitar brigas. Meses depois, me senti enjaulada. O estopim foi quando ele apagou fotos minhas das redes sociais. Disse que eram inadequadas. Brigamos. Dentro do carro dele, na frente da minha casa, eu tremia, mas falei: acabou, Roberto. Eu não quero mais. Ele ficou em silêncio. Depois, sorriu. Mas o sorriso não chegava aos olhos. Você não sabe o que está dizendo. Você é muito nova para entender. Saí às pressas. Nunca vou esquecer o olhar dele me seguindo até a porta. Eu pensei que ali seria o fim, mas era o começo do pesadelo. Vieram as mensagens. Madrugadas inteiras com textos sobre amor eterno, sobre como eu estava cometendo um erro terrível. Eu bloqueava, e ele surgia com outro número. Vieram os presentes, flores no portão, cartas à mão, CDs gravados com nossas músicas. Meus pais insistiram para ir à polícia, fiz boletim. O policial folheou o papel, deu de ombros. Sem ameaça direta, só podemos registrar. Saí de lá me sentindo desprotegida. Depois as aparições. O carro dele parado do outro lado da rua, à saída da faculdade. Passos atrás de mim voltando da livraria, sempre na mesma cadência. Quando virei a esquina, de repente, vi sua sombra recuar. Passei a viver em alerta. Conferia o trinco da janela 3 vezes antes de dormir. Deixava a luz do corredor acesa, mas ainda assim, sentia os olhos dele em mim. Até que certa madrugada o celular vibrou. Era uma mensagem. Bonito o pijama azul. Prefiro quando você usa o de listras. O celular caiu da minha mão. Olhei para a janela. Estava fechada. Mas a cortina estava entreaberta. Corri para o quarto dos meus pais chorando. Meu pai saiu à rua, mas não encontrou nada. As semanas seguintes foram puro terror. Bilhetes no vidro do carro. Rabiscos estranhos no meu caderno da faculdade. Um dia, abri minha mochila e encontrei uma foto minha dormindo. Era recente. Eu não fazia ideia de como ele tinha conseguido. Comecei a emagrecer, me isolar. Amigas perguntavam. Eu dizia apenas que estava cansada. Até que uma noite, voltando para casa, o vi do outro lado da rua, só olhando. Fiquei paralisada por segundos. Depois corri para dentro de casa, batendo a porta. A polícia veio, mas ele já não estava lá. Foi piorando. Eu sabia que ele não ia desistir. O clímax veio numa noite de sábado. Meus pais viajaram, eu estava sozinha. Tranquei portas, janelas, deixei todas as luzes acesas. Quase 2 da manhã. Uma batida seca no fundo da casa. Meu corpo congelou. Mais uma batida. Depois silêncio. Caminhei até a cozinha, mãos trêmulas. Estalo no corredor.
passos arrastados. Corri para o quarto, tranquei a porta, peguei uma tesoura da escrivaninha, me encolhi no canto, chorando. Silêncio. Então, o celular vibrou. Mensagem dele. Não precisa ter medo. Eu só quero conversar. Abre a porta. O sangue sumiu do meu rosto. Ele estava ali, dentro da minha casa. Não lembro bem como saí. Pulei a janela do quarto, caí no jardim, corri descalça pela rua, gritando. Um vizinho me acolheu, chamou a polícia. Quando voltamos, não havia sinais de arrombamento. Só a porta do meu quarto, que eu tinha certeza de ter trancado, aberta. Depois daquela noite, meus pais não me deixaram mais sozinha. Fizemos nova denúncia. De novo, nada concreto. Ele sumiu algumas semanas. Achei que tinha acabado. Até que, numa manhã, encontrei na caixa de correio uma folha de caderno dobrada. Letras tortas diziam: você pode mudar de número, trancar portas, se esconder atrás dos seus pais, mas eu sempre vou saber onde você está. Você é minha. Desde então, eu nunca mais consegui me sentir segura. Durmo com as luzes acesas. Carrego as chaves entre os dedos sempre que volto para casa. E ainda sinto, em cada esquina, em cada sombra, que ele continua aqui. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu não costumo falar sobre isso, porque ainda tenho medo de que, de alguma forma, falar em voz alta dê mais força ao que me persegue. Mas depois de tantos anos guardando silêncio, acho que preciso dividir o que aconteceu comigo. Era 2012. Eu tinha 23 anos. Morava em Belo Horizonte e cursava Direito. Trabalhava meio período num escritório pequeno de advocacia para ajudar a pagar as contas. E como qualquer garota da minha idade, eu estava tentando equilibrar estudos, trabalho e uma vida social limitada. Foi nessa época que conheci o Marcos. Ele era 2 anos mais velho, estudante de psicologia. A primeira vez que o vi foi em uma festa de um amigo em comum. Ele não era exatamente bonito no sentido tradicional, mas tinha algo no olhar, intenso demais. Quando conversava comigo, parecia que não existia mais nada no ambiente. Esse tipo de atenção é viciante. Em poucas semanas já estávamos namorando. Nos primeiros meses, ele parecia perfeito, atencioso, inteligente, sempre com comentários profundos sobre qualquer assunto. Mas logo começaram os sinais estranhos. Marcos tinha uma fixação esquisita por espiritualidade. Não religião de forma organizada, mas práticas obscuras. Eu achava que era só uma fase, algo de estudante curioso. Até que um dia de madrugada, acordei e percebi que ele não estava na cama. Fui até a sala e o encontrei desenhando símbolos no chão com giz. Tinha velas pretas acesas e um cheiro de ervas queimando que me sufocava. Quando perguntei o que era aquilo, ele apenas sorriu e disse: é para garantir que nada nunca vai nos separar. Na época eu achei assustador, mas também uma prova exagerada de paixão. Eu era ingênua. Ele falava sobre selar destinos, atar almas. Eu fingia não levar a sério. O relacionamento foi ficando sufocante. Ele controlava com quem eu falava, se irritava se eu demorava para responder mensagens. Quando finalmente tive coragem de terminar, ele reagiu de forma estranhamente calma. Apenas disse: você nunca vai me deixar de verdade. Poucas semanas depois, soube que ele tinha morrido em um acidente de moto. Lembro da mistura de choque e alívio. Eu chorei, mas ao mesmo tempo me senti livre. Só que a liberdade não durou muito. 2 anos mais tarde, quando finalmente comecei a sair com alguém de novo, foi a primeira vez que percebi que havia algo errado. O nome dele era Rodrigo, um colega do escritório. Depois de alguns encontros, ele me levou para jantar. Estava tudo bem até ele segurar minha mão em cima da mesa. De repente, uma dor aguda atravessou meu peito. Era como se algo me comprimisse por dentro. Tive dificuldade para respirar. Rodrigo ficou assustado. Queria me levar ao hospital, mas em poucos minutos a dor passou. Eu mesma tentei me convencer de que era ansiedade. Mas na semana seguinte aconteceu de novo, ainda mais forte, quando ele tentou me beijar na porta da minha casa. Era como se alguma coisa rasgasse minhas costelas por dentro. Tive que me afastar, quase empurrando-o. Não consegui mais vê-lo depois daquilo. Eu não sabia explicar.
e então os sinais começaram a se repetir. Sempre que alguém demonstrava interesse em mim, um olhar, um toque mais íntimo, eu sentia dor física, às vezes no peito, às vezes no estômago, como facadas invisíveis. Com o tempo, percebi que era sempre no mesmo tipo de situação, quando havia a possibilidade real de um novo relacionamento. Foi aí que a lembrança do Marcos voltou à minha mente. Aquelas velas pretas, os símbolos no chão, as palavras dele: "Você nunca vai me deixar de verdade." Eu tentei ignorar, tentei seguir com a vida. Mas quanto mais eu tentava me aproximar de alguém, mais os sintomas pioravam. Cheguei a desmaiar no banheiro de um bar depois de um beijo. Acordei no hospital com um médico dizendo que meu coração estava saudável. Nenhum exame explicava nada. Minha mãe, religiosa, sugeriu que eu procurasse ajuda espiritual. Por desespero, aceitei. Fui a uma senhora indicada por uma vizinha que fazia atendimentos discretos em casa. Quando entrei na sala dela, uma espécie de consultório improvisado, com santos misturados a ervas secas, ela me olhou por alguns segundos sem eu dizer nada e falou: "Você carrega alguém que não quer soltar você." Naquele momento, meu corpo inteiro gelou. Eu contei tudo sobre Marcos, sobre os símbolos, sobre o acidente. Ela ficou séria. Disse que ele provavelmente havia feito um ritual de união definitiva, que, antes de morrer, tinha amarrado minha alma à dele. Eu quis rir. Parecia coisa de filme, mas no fundo eu sabia. Eu já sentia. Ela me deu algumas orientações: banhos com ervas, orações, velas brancas. Fiz tudo exatamente como ela disse. Passei algumas semanas acreditando que estava livre, mas quando tentei me aproximar de outra pessoa, a dor voltou ainda mais cruel, como se me castigasse por tentar. Com os anos fui desistindo. Mantive relacionamentos superficiais sem permitir que ninguém se aproximasse demais. Era a única forma de evitar o sofrimento. Aos poucos virei quase uma sombra de mim mesma. Amigos se afastaram, cansados da minha indisponibilidade. Minha família não entendia. No trabalho, eu me afundava em tarefas para ocupar a mente. Mas a pior parte não era a dor física, era a sensação de que eu estava sendo observada. Sozinha no apartamento, às vezes ouvia passos no corredor, o rangido leve de madeira mesmo morando num prédio de concreto. Sentia o colchão afundar ao meu lado à noite, uma respiração quente próxima ao meu ouvido. Eu nunca tinha coragem de virar a cabeça. Certa vez, acordando de madrugada, vi no espelho do quarto uma sombra escura parada atrás de mim, alta, imóvel. Quando olhei diretamente, sumiu, mas o reflexo ficou na minha mente até hoje. Em 2019, depois de tanto tempo, conheci alguém que realmente me balançou. O nome dele era Felipe. Diferente, calmo, paciente. Eu sabia que não poderia, mas estava cansada de viver sozinha. Resolvi arriscar. Na primeira noite em que dormimos juntos, pensei que talvez tivesse vencido. Estávamos deitados, abraçados, e eu não sentia dor nenhuma. Mas por volta das 3 da manhã, acordei com uma pressão sufocante no peito. Não conseguia me mover. Felipe dormia pesado, imóvel ao meu lado. No canto do quarto, junto à janela, havia uma silhueta escura, quase como fumaça condensada, e mesmo sem rosto, eu sabia quem era. A sombra avançou até a cama. Quando tocou meu braço, a dor se espalhou de repente, como fogo por dentro. Eu gritei, mas nenhum som saiu. Só consegui chorar. A escuridão recuou lentamente, e quando finalmente consegui respirar de novo, Felipe ainda dormia como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, eu terminei com ele sem dar explicações. Não podia condená-lo a conviver com aquilo. Hoje tenho 36 anos. Nunca mais tentei me relacionar. Moro sozinha. Às vezes, quando chego em casa, encontro objetos fora do lugar, portas destrancadas, uma foto caída da estante. Eu sei que não é imaginação. Eu sinto a presença. Já procurei padres, médiuns, terapeutas. Uns dizem que é trauma, outros que é obsessão espiritual. Nenhum conseguiu quebrar o vínculo. E cada vez que penso em desafiar isso, lembro da dor que me paralisa. Recentemente encontrei uma antiga caixa com coisas do Marcos. Entre elas, um caderno. Nas últimas páginas havia anotações sobre uniões eternas e rituais de sangue. A última frase escrita era: "Se não for minha em vida, será na morte, e ninguém poderá tocar nela sem pagar o preço."
Fechei o caderno tremendo, quase vomitando. Joguei fora no lixo mais distante que consegui encontrar. Mas naquela noite, acordei com uma voz masculina sussurrando meu nome bem ao lado da cama. Era a voz dele. O pior de tudo é que, com o tempo, aprendi a sentir quando ele está perto. O ar fica denso, difícil de respirar. E nesses momentos eu escuto. Não palavras claras, mas uma espécie de murmúrio, como se tentasse me convencer de algo. Às vezes penso em desistir de lutar. Talvez seja mais fácil aceitar que estou presa, que nunca vou amar ninguém de novo. Mas então lembro do que significa viver assim, sozinha, constantemente vigiada por alguém que já nem existe neste mundo. E é isso que me enlouquece. Não é apenas saudade de um ex abusivo, não é só trauma, é real. Ele continua aqui, ainda me possui. Então, se alguém ouvir meu relato e passar por algo semelhante, deixo um aviso. Não ignore quando alguém brincar com esse tipo de coisa, porque quando dizem que certas amarras são eternas, não é metáfora. Eu sou prova viva disso. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em coincidências demais. Sempre tive uma mente prática, acostumada a racionalizar tudo. Mas, quando penso no que aconteceu comigo, percebo que algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas como mero acaso. Meu nome é Clara. Eu tinha 28 anos quando finalmente encontrei coragem para encerrar um ciclo que vinha me destruindo havia anos. O meu relacionamento com Marcos. Durante muito tempo, eu me convenci de que estava exagerando, que todo relacionamento tinha altos e baixos. Mas os baixos sempre eram mais longos e pesados. Ele controlava cada detalhe da minha vida. O que eu vestia, com quem eu falava, até a forma como eu arrumava a casa. Se eu contrariasse alguma regra não dita, ele me punia com silêncios, humilhações, olhares que me faziam sentir menor do que um inseto. Quando ele gritava, não era o volume que doía, mas a certeza de que ninguém acreditaria em mim se eu contasse. Demorei 5 anos para entender que aquilo não era amor, era prisão. E um dia, simplesmente decidi fugir. Arrumei minhas coisas em segredo, bloqueei o número dele em todas as redes, troquei de chip, aluguei um apartamento pequeno em uma cidade vizinha, a quase 200 quilômetros de onde morávamos. Eu queria recomeçar do zero. Os primeiros dias foram estranhamente silenciosos. Eu acordava sem a sensação constante de ter que justificar cada movimento. Ia ao mercado sem medo de uma ligação, cobrando explicações. A liberdade era quase sufocante no começo, como se meu corpo ainda não tivesse entendido que o perigo tinha ficado para trás. Mas a sensação de alívio durou pouco. 2 semanas depois de começar no meu novo emprego, recebi uma entrega na recepção. Um buquê de lírios brancos. Minha chefe entregou em minhas mãos sorrindo e disse algo como: "Alguém tem um admirador secreto." No cartão não havia assinatura, apenas uma frase: "Você continua sendo minha menina." Meu coração disparou. Essa era exatamente a forma como Marcos costumava se referir a mim, principalmente depois de uma briga. Como se bastasse essas palavras para apagar tudo o que ele fazia. Tentei rir, fingir que não significava nada. Mas a verdade é que meu estômago se revirou, e eu passei o resto do dia olhando por cima do ombro. Tentei me convencer de que não podia ser ele. Ele não sabia onde eu estava. Eu não tinha contado a ninguém, nem mesmo a colegas próximos. Ainda assim, naquela noite dormi mal. Meu apartamento era pequeno, no 3º andar de um prédio antigo. Tinha uma varanda estreita e uma cozinha com azulejos descascando. Gostava dele justamente por não chamar atenção. Só que, aos poucos, comecei a notar coisas fora do lugar. No início, pensei que fosse distração minha. Uma xícara que eu tinha certeza de ter guardado estava em cima da pia. A janela do quarto, que sempre deixava trancada antes de sair, estava destrancada quando voltei. Um perfume no ar que não era o meu. Era sutil, mas constante. Pequenos sinais que alguém tinha estado ali. Cheguei a pensar que talvez fosse a dona do apartamento entrando sem avisar. Liguei para ela, perguntei. Ela riu surpresa e garantiu que não colocava os pés ali desde a entrega das chaves. Aquela explicação me deixou mais assustada. A primeira mensagem chegou às 2h40 da manhã. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira e, meio sonolenta,
Peguei para ver. Era um número desconhecido. Você não pode se esconder de mim. Meu coração quase parou. Passei a madrugada em claro, encarando o telefone. No dia seguinte, bloqueei o número. Mas na noite seguinte, recebi outra mensagem de outro número diferente. Você ainda é minha. Comecei a viver em estado de alerta. Checava as portas 3 vezes antes de dormir. Colocava cadeiras encostadas para ouvir caso fossem mexidas. Mas nada me preparava para o que vinha em seguida. Na terceira semana, voltando do mercado, senti um arrepio. A rua estava quase deserta, mas tive a sensação inconfundível de estar sendo observada. Acelerei o passo, olhando discretamente ao redor. Foi então que vi. Na esquina, parado debaixo de um poste, havia um homem. Estava imóvel, apenas me encarando. A luz fraca não deixava distinguir o rosto com clareza, mas a postura era familiar. Congelei. Não sabia se deveria correr ou fingir que não tinha percebido. Pisquei e quando olhei de novo, ele ainda estava lá parado. Entrei correndo no prédio, subi as escadas sem esperar o elevador. Tranquei a porta e chorei, escondida no chão da cozinha, tentando convencer a mim mesma que poderia ser qualquer pessoa. Mas, no fundo, eu sabia. Fui à polícia. Contei tudo. As flores, os objetos fora do lugar, as mensagens, a figura na rua. O policial me ouviu com expressão cansada e no fim disse: "Sem provas não há nada que possamos fazer." Sugeri que fizessem uma ronda perto do prédio, mas ele apenas deu de ombros. Saí de lá me sentindo invisível, exatamente como me sentia quando estava com Marcos. Contei também para uma colega do trabalho, mas percebi nos olhos dela a dúvida, como se estivesse exagerando, como se tudo não passasse de paranoia de alguém que não conseguiu superar o ex. Essa era a especialidade dele, fazer os outros acreditarem que eu era instável. As coisas começaram a piorar rápido. Uma noite, acordei no meio da madrugada com um barulho vindo da sala. Um som metálico, como se alguém tivesse esbarrado em uma cadeira. Saí do quarto com o coração disparado, armada apenas com uma tesoura. Não havia ninguém, mas a janela da sala estava aberta, apesar de eu ter certeza de que a deixei trancada. A cortina balançava com o vento frio da madrugada. Voltei para o quarto tremendo e não consegui dormir mais. Nos dias seguintes, os bilhetes se tornaram mais frequentes. Sempre curtos, sempre com aquelas frases que só ele usava. "Eu sei que você precisa de mim. Você não é nada sem mim. Estou mais perto do que imagina." Cheguei a pensar em mudar de cidade novamente, mas a ideia de recomeçar tudo mais uma vez me paralisava. Além disso, e se ele descobrisse de novo? Foi numa sexta-feira. Eu cheguei do trabalho exausta, com a sensação constante de estar sendo seguida. Tranquei as portas, conferi cada canto do apartamento e tentei assistir a algo na TV para distrair. Por volta da meia-noite, decidi dormir. Foi quando ouvi 3 batidas suaves na porta da frente. Meu corpo inteiro gelou. Não me mexi. Esperei, com a respiração suspensa. As batidas se repetiram um pouco mais fortes. Caminhei até a porta em silêncio e olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Afastei-me, tentando respirar fundo, quando ouvi o som baixo de uma risada. Não vindo do corredor, mas de dentro do apartamento. Girei com a garganta seca e vi a sombra se mover no canto da sala. Soltei um grito e corri para o quarto, trancando a porta com a chave. Peguei o celular e disquei o número da polícia com as mãos tremendo. Eles demoraram 20 minutos para chegar. Vasculharam o apartamento inteiro, mas não encontraram nada. Nem sinais de arrombamento, nem pegadas, nada. O policial me olhou de novo com aquele mesmo ar de desconfiança. "Tem certeza de que não foi só um pesadelo?" perguntou. Quis socá-lo. Depois daquela noite, nunca mais consegui dormir direito. Comecei a ver Marcos em todo lugar. No supermercado, no ponto de ônibus, na rua em frente ao meu trabalho. Sempre de longe, sempre parado, sempre me observando. Quando piscava, ele desaparecia, mas eu sabia que estava lá. Até hoje, não sei se era realmente ele, se estava jogando com a minha mente, ou se o medo se tornou parte de mim. Mas às vezes, acordo no meio da madrugada com a sensação clara de que não estou sozinha no apartamento. O perfume dele invade o quarto, e sinto que, se abrir os olhos, vou encontrá-lo sentado ali, ao lado da cama, apenas me olhando. E nesses momentos,
Me pergunto se eu realmente consegui escapar, porque talvez o verdadeiro terror não seja ele estar aqui. Talvez o verdadeiro terror seja que ele nunca tenha ido embora. Era 2019. Eu tinha 27 anos e morava sozinha em um apartamento pequeno na zona leste de São Paulo. O prédio era simples, de 4 andares, sem elevador, e o meu apartamento ficava no segundo. Sempre gostei da rotina tranquila ali. Vizinhos reservados, o barulho distante dos ônibus passando na avenida e o cheiro de café que vinha da padaria na esquina logo cedo. Naquela época, eu trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de contabilidade. A rotina era cansativa, mas previsível. Acordar cedo, pegar metrô lotado, 8 horas no escritório, voltar para casa, tomar banho, preparar algo rápido e dormir. Talvez por causa dessa rotina repetitiva, eu acabava valorizando qualquer pessoa que conseguisse trazer algum tipo de leveza para o meu dia. Foi mais ou menos nesse contexto que conheci o Daniel. Ele tinha 30 anos, trabalhava com tecnologia, era quieto, educado e extremamente atencioso. Conheci ele em um aplicativo de encontros e, ao contrário de outros caras com quem eu tinha conversado antes, Daniel parecia genuinamente interessado em ouvir. Ele perguntava sobre meu dia, lembrava detalhes de conversas anteriores e me tratava com uma gentileza quase incomum. Saímos algumas vezes e logo estávamos namorando. Ele não era de grandes demonstrações públicas de afeto, mas tinha aquele jeito de cuidar sem precisar dizer. Sempre trazia algo quando vinha me ver. Um doce que eu gostava, um livro que tinha comentado, até um travesseiro novo quando reclamei das minhas noites mal dormidas. Durante um tempo, eu realmente achei que tinha encontrado alguém diferente. Mas, como costuma acontecer, algumas coisas começaram a me incomodar. Daniel tinha um jeito reservado demais. Nunca falava muito sobre a própria família. Evitava assuntos do passado e sempre mudava de conversa quando eu tentava me aprofundar. Além disso, era extremamente controlador com a própria privacidade. Celular sempre virado para baixo. Nunca deixava eu usar o computador dele e ficava visivelmente desconfortável quando eu fazia perguntas pessoais demais. O relacionamento durou pouco mais de um ano. Terminamos de forma tranquila, pelo menos aparentemente. Eu tinha a sensação de que, apesar de todas as qualidades, faltava algo essencial: abertura, confiança verdadeira. Ele aceitou o término sem drama. Apenas disse que entendia que me desejava o melhor. E foi isso. Não nos falamos mais. 2 anos depois, em um sábado de inverno, eu estava arrumando meu quarto. Era uma dessas faxinas mais profundas, de tirar caixas do armário, reorganizar roupas de estação e jogar fora coisas acumuladas. Foi nesse processo que encontrei uma caixa de papelão embaixo da cama, bem no fundo, atrás de algumas malas. A caixa estava fechada com fita adesiva, meio empoeirada. No começo achei que fosse minha, talvez de coisas antigas da faculdade, mas quando abri percebi que não reconhecia nada. Dentro havia algumas roupas masculinas que não lembrava de ter visto antes, uma escova de dente nova ainda no plástico, e no fundo, um notebook preto da Dell, um modelo já ultrapassado com alguns arranhões na tampa. Demorei alguns segundos até a ficha cair. O notebook era do Daniel. Provavelmente, em alguma das vezes em que dormiu na minha casa, ele acabou deixando a caixa ali. Talvez tenha esquecido, talvez tenha sido de propósito. Eu nunca tinha notado. Fiquei alguns minutos olhando para o computador, em dúvida se deveria ligar ou não. Parecia errado mexer, mas ao mesmo tempo era um aparelho antigo e tecnicamente estava no meu apartamento há anos. A curiosidade venceu. Coloquei para carregar, já que a bateria estava totalmente zerada, e depois de alguns minutos liguei. A tela inicial apareceu pedindo senha. Quase desisti ali, mas lembrei que Daniel era obcecado por privacidade. Resolvi tentar algumas senhas óbvias, sem muita expectativa. O nome dele, datas de aniversário que eu lembrava, combinações simples. Na terceira tentativa, a tela inicial se desbloqueou. Fiquei paralisada. O sistema era antigo, Windows 7. Os ícones na área de trabalho eram poucos. Uma pasta chamada Trabalho, outra chamada Pessoal e alguns programas padrões. Nada chamava a atenção de imediato. Comecei a explorar devagar.
Nas pastas normais havia documentos de textos, planilhas, coisas de programação que não entendi muito bem. Mas em pessoal, notei algo estranho. A pasta ocupava pouco espaço, mas ao verificar as propriedades havia dezenas de gigabytes de arquivos. Cliquei em exibir pastas ocultas e ali apareceram 3 novas pastas. Os nomes eram frios, técnicos, registros, fotos, vídeos. Meu coração acelerou. Eu sabia que não deveria abrir, mas a sensação era como se algo me obrigasse. Primeiro cliquei em fotos, e foi aí que percebi que algo estava terrivelmente errado. As imagens não eram fotos comuns. Eram de pessoas, mulheres em sua maioria, tiradas de longe em lugares públicos, paradas de ônibus, corredores de shopping, entradas de prédios. Algumas fotos eram claramente feitas sem que a pessoa percebesse. Outras mostravam janelas de apartamentos vistas da rua, com alguém dentro, distraído. Passei rápido, tentando não olhar demais, mas algo me chamou a atenção. Em uma das fotos, a mulher fotografada era eu. Estava saindo do meu trabalho, carregando minha bolsa. Reconheci a fachada do prédio, o portão de ferro, até a posição em que segurava o celular. A data do arquivo marcava 3 meses antes de eu conhecer Daniel oficialmente. Senti meu corpo inteiro gelar. Abri a pasta Vídeos. A maioria era gravações tremidas, feitas provavelmente com celular. Pessoas andando na rua esperando transporte, entrando em casas. Havia vídeos noturnos filmados de longe, onde dava para ver apenas sombras e vultos. Mas alguns eram piores. Mostravam pessoas dormindo, gravadas dentro de quartos, como se a câmera tivesse sido posicionada escondida. Meus olhos ardiam de tanto tentar não piscar, mas eu não conseguia parar. E então, em um dos vídeos, reconheci meu próprio quarto. A câmera estava posicionada em cima do meu guarda-roupa, apontando para minha cama. O vídeo mostrava eu dormindo, virando de um lado para o outro, completamente vulnerável. A data era de uma noite em que Daniel tinha ficado até tarde e disse que ia embora porque tinha reunião cedo. Pelo jeito, antes de sair, ele tinha instalado a câmera sem que eu percebesse. Eu estava trêmula, mal conseguia respirar. Abri por fim a pasta Registros. Ali havia arquivos de texto, cada um com o nome de uma pessoa. Eram relatórios detalhados, rotina, horários de entrada e saída, locais frequentados, pontos fracos, descrições quase militares. E ao final de alguns desses documentos, havia uma palavra escrita em letras maiúsculas: concluído. Cliquei em um dos arquivos marcados como concluído, e o conteúdo me fez perder o chão. Era um relatório sobre uma mulher chamada Tatiane, com endereço, hábitos, até a cor da roupa de trabalho. No final, descrevia o dia exato em que ela foi abordada, detalhes sobre como reagiu. E em seguida, notas frias sobre como o corpo foi descartado. Era um relato de assassinato. Fechei o notebook com força, quase derrubando da mesa. Senti um enjoo súbito, como se fosse vomitar. Daniel não era apenas um homem reservado. Ele era um predador. E eu tinha dormido ao lado dele por mais de 1 ano. Demorei horas para conseguir pensar em algo racional. Minha primeira reação foi chorar, depois me trancar no banheiro, depois andar em círculos pelo apartamento. A paranoia tomou conta. E se ele ainda tivesse cópias dessas gravações? E se ainda estivesse me vigiando? Peguei o notebook com luvas, coloquei dentro de uma sacola e fui direto para a delegacia mais próxima. Expliquei tudo o que tinha visto, mostrei os arquivos. Os policiais levaram a sério de imediato. Nos dias seguintes, fui chamada várias vezes para prestar depoimento. A investigação revelou que Daniel estava foragido. A polícia já suspeitava dele há algum tempo, mas faltavam provas concretas. O conteúdo do notebook foi a peça-chave que ligou Daniel a uma série de desaparecimentos não resolvidos nos últimos anos. Eles nunca conseguiram prendê-lo. Hoje, mais de 4 anos depois, eu ainda moro no mesmo apartamento, embora me arrependa de não ter me mudado. Instalei câmeras, trancas novas, sensores de movimento. Mesmo assim, nunca me sinto completamente segura. Às vezes, acordo de madrugada com a sensação de estar sendo observada. Outras vezes, encontro coisas fora do lugar. Uma cadeira levemente arrastada, uma janela que eu tinha certeza de ter fechado. Tento acreditar que é paranoia, mas a dúvida me consome. O que mais me atormenta é uma lembrança específica.
Pouco antes de terminarmos, em uma das raras vezes em que Daniel parecia querer se abrir, ele me disse uma frase que na época achei estranha, mas não dei importância. Você nunca percebe quando alguém está olhando para você. É isso que eu mais gosto em você. Naquela época, achei que ele se referia a algo romântico, uma observação sobre distração. Hoje, toda vez que lembro dessa frase, sinto meu estômago virar, porque sei que provavelmente ele estava falando a verdade. E ainda me pergunto, todos os dias, se ele continua olhando.